Boa tarde, minha gente. Eu sou o Moon e aqui eu vou apresentar para vocês o meu Draw My Life. Para quem não me conhece, tá tudo bem. Eu vou me apresentar agora para vocês. Eu sou uma partícula fundamental da natureza. Bem, sabe o próton, o nêutron, esses velhos conhecidos de vocês? Pois é, sou mais fundamental ainda do que eles. Sou conhecido por ser o primo mais gordinho do elétron, digamos. Compartilhamos a mesma carga, o spin, porém eu sou cerca de 200 vezes maior que ele. Junto com outros amigos nossos, como os quarks, os neutrinos, os bósons, formamos o tal modelo padrão da física. Não sei se vocês já ouviram falar. Bom, minha descoberta foi um tanto quanto casual. Algumas partículas que vinham do espaço e colidiam com a atmosfera, produzindo outras partículas e diversos outros fenômenos, eram objeto de estudo dos cientistas aqui na Terra. No ano de 1936, dois cientistas da Caltech observaram que tais raios cósmicos eram meio diferentes. Notaram que existia algo ali no meio e chamaram esse algo de Moon. Bem, sou eu. Mas por que eu estou me apresentando para vocês logo hoje? Recentemente, saíram algumas notícias na mídia envolvendo uma tal medida chamada fator G. Bom, algumas pessoas estão dizendo que essa descoberta é uma revolução na ciência, que eu estou mudando os rumos da física daqui para frente. Bom, talvez não seja tudo isso que estão falando, mas vamos entender realmente o que é esse tal fator G. Assim como qualquer outra partícula que possui carga, eu giro em torno de mim mesmo. E assim eu tenho um momento angular chamado spin. Mas não só isso. A minha carga faz com que eu gere um campo magnético ao meu redor como se eu fosse um ímã. Esses ímãs que vocês estão acostumados a entender aí na vida. Bom, quando eu sou colocado num campo magnético externo, eu começo a girar não só em torno do meu eixo, mas em torno dessas linhas de campo externo que também estão agindo sobre mim. É como se eu fosse um pequeno peãozinho. Para as pessoas que são mais um pouco avançadas, esse conhecimento é chamado de precessão de Larmor. E é aí que entra esse tal fator G que está todo mundo falando. Esse fator nada mais é do que uma constante de proporcionalidade usada para relacionar o meu spin com o momento magnético devido à atuação desse campo externo. Então, o que precisamos entender agora é como é feita essa tal medida do fator G. Bom, ao longo dos anos, os cientistas pensavam que eu, por ser primo do elétron, teria um fator G próximo do dele. Bom, realmente pode até parecer ser próximo, mas existem diferenças significativas no valor. No meio das diversas alterações teóricas que mudaram o valor de G nos últimos anos, a que mais fez diferença foi levar em conta a ideia do tal do vácuo quântico, que basicamente nos permite considerar a existência de partículas virtuais interagindo com a partícula que está sendo observada. Ou seja, em outras palavras, quando eu estou andando por aí, qualquer outra partícula pode ser gerada aos pares em volta de mim, desaparecer logo em seguida. É como se eu tivesse uma nuvem de partículas virtuais. O interessante é que, por mais que essas partículas virtuais não cheguem comigo na linha de chegada, ainda assim elas interagem comigo e interferem nas minhas características magnéticas. As principais interações que a gente pode ser observadas são emissões e reversões de fótons, emissões de um fóton que pode virar um elétron, um pósitron. Essas mudanças alteram de uma forma bem significativa o valor de G esperado. Bom, o meu primo elétron ele tem um valor de um fator G muito bem conhecido. Anota ele aí: 2.001159652181643. Bom, mas comigo isso é diferente. Lembra que eu sou 200 vezes maior que o elétron? Então, isso me torna 40 mil vezes mais propenso a interagir com as partículas virtuais. E o grande ponto é que não necessariamente essas partículas podem estar presentes no modelo padrão. Bom, você deve estar se perguntando como isso é possível. Vamos falar um pouquinho de história para você entender melhor. Por volta dos anos 2000, o laboratório de Brookhaven obteve os primeiros valores experimentais para o valor do meu fator G. Esse valor diferia da teoria por um desvio de 3 sigma, que chamou a relativa atenção deles. Por volta de 2006, 2 novos resultados foram anunciados. Um deles pelo Brookhaven, novamente, desta vez identificaram o valor como sendo 2.00233184118, meu Deus, quanto número. E outro pelo grupo Theory Initiative, que buscou o valor teórico mais preciso, levando em conta fatores da cromodinâmica quântica, teorias de campo e o que é mais difícil de explicar aqui, é um pouco complexo demais, mas vamos ao resultado.
Eles anunciaram o fator de G como sendo 2.002333183662. Enfim, a comparação desses valores indicou um desvio ainda maior do que o anterior, agora de 3.7 sigma. Diante disso, os físicos se perguntaram, calma lá, por que esse erro é tão considerável na nossa medida? Será que existem partículas as quais não estamos considerando? Será que existem interações as quais não conhecemos? Será que pode existir coisas ainda mais mirabolantes como uma nova força que está atuando nessas medidas? Bom, calma lá, não vamos tão longe assim. Para se reivindicar uma descoberta tão significativa é necessário um desvio de no mínimo 5 sigma. Com o passar dos anos, surgiu um novo grupo com uma nova visão para o valor teórico. Esse grupo chamado BMW, não é do carro, é um grupo chamado BMW, usando o método chamado de redes QCD, trouxe novos valores experimentais. Entre eles, 2.002333188291, propondo que a minha anomalia já era prevista pela física atual. Contudo, ninguém mais conseguiu obter tal valor, que possui também uma grande incerteza nas medidas. Bom, aqui estamos de frente com um embate de teoria versus teoria. Temos dois grupos teóricos tentando comprovar a sua medida do fator de G. Bom, uns acreditam que estamos diante de uma nova física teórica no mundo do padrão, que podemos ter coisas realmente inovadoras por aí. A outra considera que a física atual é suficiente para explicar muitas coisas, inclusive as anomalias. No meio desse embate desses dois valores, surgiu um experimento bem mais recente, o Moon G-2, realizado pelo laboratório de Fermilab, nos Estados Unidos, que buscou um valor muito mais preciso que os demais, uma precisão altíssima, e que eles conseguiram... Bom, vamos lá, vamos com calma, deixa eu te contar um pouquinho mais sobre o Fermilab. Esse tal experimento de Fermilab é uma engenhoca muito bem pensada. Ela utiliza um feixe de vários muons, sim, somos vários muons mesmo, que chegam a cerca de 99,94% da velocidade da luz num acelerador de partículas. Tais partículas entram tangencialmente num anel de 15 metros de diâmetro, no qual um campo magnético bem intenso e uniforme é produzido. Esse campo magnético interage com o campo magnético dos próprios muons, provocando aquele movimento de precessão que eu falei um tempinho atrás. Então, os cientistas medem a frequência que o eixo de spin gira dentro do campo magnético do anel e eles conseguem calcular com muita precisão o valor de G. Mas só isso não é suficiente para eles. Para alcançar a máxima precisão, o Fermilab pretende coletar dados por durante 6 anos. Sim, 6 anos. Além da modernização dos materiais, além da nova calibração dos equipamentos, estamos falando de alta tecnologia aqui, pessoas. Alta tecnologia. Bom, agora com todas as cartas na mesa, vamos ao que realmente interessa. Quais são as consequências de toda essa experimentação, de toda essa discussão? Bom, podem ser das mais diversas. Se o fator de G calculado pela Theory Initiative estiver correto, comparado aos dados experimentais atualmente obtidos, nos fornece fortes indícios de que a teoria que temos até aqui no momento está incompleta. Deve existir descobertas fascinantes daqui para frente, as quais não sabemos o que é. Podemos estar falando de novas partículas, novas tecnologias, novas forças fundamentais da natureza, quem sabe até uma nova área da física. Quem sabe? Não podemos dizer nada sobre isso concreto. E, se o fator de G calculado pelo grupo BMW for de fato correto, o modelo padrão provou-se mais uma vez algo extremamente completo e eficiente. Bom, até aqui. Mas que precisamos fazer correções na forma em que se faz os cálculos. Estaremos também à frente de novas descobertas de como pensar a física dentro do que já conhecemos. Talvez novas possibilidades de se fazer a matemática envolvendo elas. Então, existe ainda uma outra possibilidade. O experimento está errado. Se o experimento recente provasse ser apenas uma flutuação estatística, isso é muito baixo, é 1 em 40 mil. Mas se isso realmente acontecer, voltaríamos a estaca zero, quando novas ideias a respeito da anomalia do fator G do mundo estariam, na verdade, ainda bem abertas. Bem, depois disso tudo, chega de falar de mim, Eu quero saber de vocês. Qual a opinião de vocês com relação a isso tudo? Bom, eu vou resolver perguntar aqui para o grupo 5. Qual a opinião de vocês sobre isso? Olha, Moon, na nossa humilde opinião, temos mais confiança no valor teórico atual, o calculado pelo Theory Initiative, justamente porque é o cálculo que foi mais bem conhecido e aceitável na comunidade científica, que foi aperfeiçoado durante muitos anos e os exemplos dados reais ao invés de simulações para fazer a previsão. O próprio fato de ter 10 vezes mais pessoas no grupo também já impõe uma certa credibilidade maior, Não é não?
Bem, sobre isso eu não posso opinar muito, vai. Isso é algo que vocês têm que considerar e vocês que têm que me dar a conclusão. Sabemos que é muito improvável que exista alguma teoria física atual que esteja completa. Constantes novas a serem descobertas nos mostram isso, quantidade de fenômenos intrigantes sem explicação até o momento. Bom, temos muita coisa na física ainda a ser descoberta. Será que essa experiência atual do fator G-2, essas novas constatações, essas novas discussões teóricas, será que estamos realmente de frente para uma nova porta na física? Será que estamos realmente descobrindo novos ares, uma nova área? Bom, eu quero saber de vocês. Vai, o que vocês acham disso?